prazer estar aqui de novo com você, Rosana, em mais um episódio do podcast R3K Médicos. É um podcast que vem falando de saúde já há muito tempo, com temas atuais e que interessam a nossa audiência, não só a população de uma maneira geral, mas os colegas e todos que trabalham com saúde. E hoje nós temos aí a honra, o prazer e a alegria de estarmos com a nossa convidada aqui, a Elisa Beck. Invertendo as posições, hein? Invertendo as posições. Elisa, acho que é desnecessário apresentá-la, jornalista de tanto tempo, hoje na CNN, que graciosamente permitiu a sua presença aqui hoje conosco. Elisa, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você, para nós, uma honra enorme conversar sobre temas de saúde tão importantes. Eu estou achando maravilhoso, e essa condição de inverter as posições, né? Porque eu sempre chamo a doutora Rosana, chamo o doutor Renato, e agora a gente está aqui ao contrário. Prometo me comportar como uma boa entrevistada, como vocês sempre fazem comigo lá na CNN. Nós vamos ser bons entrevistadores também. É, porque eu tenho que trazer aqui umas perguntas também para vocês e vocês comigo. Vamos lá. Prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada por estar junto com a gente e vamos falar de saúde, né? Hoje é um tema que eu acho um tema bem interessante, foi até sugestão minha, né, Renato, que a gente estava conversando, que às vezes as pessoas não conhecem muito, até não sei o quanto você já ouviu falar sobre isso, mas é um assunto extremamente importante de saúde pública para o nosso país. Pois é, hoje a gente vai falar de sífilis aqui no podcast. Eu estou achando fantástico, na minha condição de perguntadora diária, de poder tirar as dúvidas com vocês que são médicos especializados nessa área. E quando a gente fala, quando eu vi pela primeira vez sífilis, eu até confesso que me deu uma coisa assim, não, tá, sífilis, entendi. A minha médica de vez em quando pode pedir um exame, mas exatamente como que é essa detecção, afeta de quê? E aí eu me vi questionadora. Então eu vou aproveitar e trazer essas minhas perguntas para vocês. Sífilis, assim, a pessoa consegue identificar nela mesma? Nossa, viu uma marca, viu alguma coisa, ou é só um exame que identifica? Não, a sífilis, normalmente, você pode até ter um quadro clínico, né? A sífilis, basicamente, a gente divide, é uma doença sexualmente transmissível, a gente hoje chama de IST, uma infecção sexualmente transmissível, e ela é causada por um treponema pálido, que é o nome do agente que causa essa doença, e a pessoa, voltando à sua pergunta, ela pode perceber, por exemplo, a sífilis inicial, né, a sífilis primária, uma lesão, uma ferida, muitas vezes em genital, seja no pênis, seja na vagina, mas às vezes pode ser dentro da boca, pode ser em alguns outros locais. Só que tem uma característica importante, que a hora que a pessoa vai procurar o médico, aquela lesão praticamente sarou sozinha. E aí que está o problema. Fica a impressão de que não tem mais nada, acho que eu nem vou. Não tem mais nada. Sarou, não vou, não vai. Porque ela é uma lesão assim, que não dói, que não tem cheiro, não tem pus, não tem nada disso e passa sozinha, essa sífilis primária. A gente chama de... né? Às vezes com uma micose, confunde com uma lesão, você fala, acho que esquisito, e às vezes resolve sozinho. Resolve sozinho. Em uma semana ou duas, né? Por isso que você acaba tendo uma sífilis secundária, que é aquela sífilis que passou em branco, que você nem sabia que era, não procurou ninguém, não fez exame, nada disso. E daí na sífilis secundária, sim, é que você pode ter essas manchas na pele, você pode ter, em geral, a gente acaba vendo um quadro mais sistêmico, de febre, mal-estar, e o clássico, pelo menos para o infectologista, são aquelas manchas que aparecem na palma das mãos e na planta dos pés. É obrigatório pensar na possibilidade. Tem várias doenças que fazem isso, mas a sífilis tem essa característica. Essa já é a secundária. Secundária, aquela primária que não foi tratada. Então, essa secundária, porque vendo de fora, acho maravilhoso poder fazer perguntas, porque vendo de fora parece assim, bom, então a doença se manifestou e foi-se embora e volta mais forte. Dá para identificar assim, volta mais forte, por isso que tem mais sintomas? É uma segunda fase da doença e ela não foi embora, né? Ela desapareceu. Ela só silenciou ali externamente. A lesão inicial, que é no genital ou na boca, como a Rosana comentou, ela regride e aí o treponema ele começa a ganhar outros órgãos, no caso a pele e o nosso próprio organismo como um todo, dando febre, mal-estar, dor de cabeça e as lesões de pele. É um estágio mais avançado da doença, não necessariamente mais grave. É mais grave porque você já está mais tempo com a doença. Mas não necessariamente vocês têm uma sintomatologia mais grave. Eu posso continuar fazendo as perguntas? Maravilhosos! Vou fazer uma pergunta.
que parece boba, mas que vai saber, né? É só para quem tem vida sexual ativa? Então, se você só vai ter sífilis se você tiver vida sexual ativa? Você mesma perguntou, que teu ginecologista às vezes pede e você não teve lesão nenhuma, não lembra de nada. Por que todo ginecologista tem que pedir? Porque muitas vezes essa lesão pode passar desapercebida, em especial na mulher, porque às vezes é internamente no canal vaginal e você não percebe que não dói, não acontece nada, tá? Então, por isso que é fundamental, através sim do exame de sangue, saber se você eventualmente teve, porque é uma doença super fácil de tratar. A gente trata hoje com penicilina, é o antibiótico mais antigo que existe, então é muito simples o tratamento. Voltando à sua pergunta, se você tem vida sexual ativa, por exemplo, eu não tenho vida sexual ativa, então eu não tenho que me preocupar com isso. Basicamente é sexualmente transmissível. Basicamente é isso. Agora, tem uma transmissão, né, Rosana, que a gente precisa lembrar, Elisa, que é a transmissão da mãe para o bebê. É que nós chamamos de sífilis congênita. Então, o bebê pode adquirir sífilis se a grávida está com sífilis. Então, se a grávida tem sífilis, ela transmite o treponema, o causador da sífilis, para o bebê, para o embrião, no caso. E dependendo do momento dessa transmissão na gravidez, esse bebê pode nascer com vários problemas. Primeiro que ela pode perder o filho por conta disso, tem um abortamento. Gente, que grave. Pode ter um parto prematuro. Essa criança pode nascer com deficiência auditiva, com deficiência visual, com problema neurológico, com encurtamento de ossos, afeta inclusive os ossos, inflamação nas vísceras do abdômen, no fígado, no baço. Ou seja, a sífilis congênita é um problema gravíssimo. Por isso que se a sífilis já é um problema para todo mundo, para a mulher em idade fértil, é mais um aceno de perigo, que a gente deve fazer sorologias na gestação, tratar toda grávida que você reconhecer que está com sífilis, para não ter esse risco da chamada sífilis congênita, que o problema realmente aí é muito mais grave do que a sífilis no adulto, quem está com a vida sexual. Então é uma outra via de transmissão, que é a via da mãe para o filho, que não é via sexual. Isso. E é uma condição para a vida inteira? Então eu tive uma vez, então para sempre ela pode se manifestar? Ou é que nem uma gripe? Você pegou, passou, curou, foi? Não, se você nunca fizer diagnóstico, seja de exame de sangue e nunca tratar, daí sim pode ser uma doença para sempre, porque daí tem uma sífilis terciária, que é a fase mais adiantada e mais grave da doença, levando até a morte. A chance de você, neste período todo, passar por algum médico e esse médico fazer o diagnóstico, felizmente é grande. Hoje em dia, só para você ter noção, o teste rápido, tem um teste rápido para sífilis como tem para HIV, etc. Em 10 minutos você tem o resultado. E isso está gratuito no SUS. Então é importante. Gente. É uma questão. O mundo, e isso não é uma questão no Brasil. O mundo está preocupado com sífilis, porque o número de casos está aumentando muito. Você tem todo o impacto da sífilis congênita. Imagina uma criança que nasce ou com cegueira ou com surdez, alguma coisa assim. Então, você tem todo o impacto da sífilis em termos de saúde pública e saúde individual. Então, o aumento do número de casos nos Estados Unidos tem uma epidemia de sífilis. Então, o tratamento é muito simples, o diagnóstico é muito simples. O que a gente precisa fazer? Pensar na possibilidade e pedir o exame. Às vezes o pessoal tem um certo preconceito. Fala, imagina, meu médico pediu o exame de sífilis. Sim. E a gente, na maternidade, por exemplo, toda gestante que chega no hospital é obrigatório fazer o teste antes do parto. No SUS, inclusive. No SUS, inclusive, para a gente poder cortar essa transmissão. Sim. E às vezes as pessoas acham, tem um certo preconceito, falam, imagina, o médico, fui lá, ele me pediu esse tipo de exame. Lógico, e é para pedir mesmo, porque muitas vezes pode passar desapercebido, você teve contato há, 10 anos atrás e nem sabe que foi infectado. Inclusive, Elisa, tem o Ministério da Saúde recentemente aprovou a compra de um teste que eles chamam de teste duplo, sífilis e HIV, que você vai começar fazendo por gestantes, enfim, os grupos mais vulneráveis e suscetíveis. O único teste, você faz a dobradinha, sífilis e HIV. 2 em 1. 2 em 1. E é 2 em 1 mesmo, nacional, desenvolvido pela Universidade do Rio Grande do Norte, com apoio da OPAS, e vai estar provavelmente 4 milhões de testes disponíveis até o começo do ano aqui para as gestantes brasileiras. Que fantástico. Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando, porque a gente pensa tudo ao mesmo tempo, mas não fala, né? Mas fica aqui só disfarçando, ouvindo tudo. Vocês dois são tão comunicativos. Você pausa rapidinha da sífilis, ou é doce? A ou O? A doença sífilis. A doença da sífilis. Há quanto tempo vocês se conhecem?
Rosana, 33 anos. Não faz pergunta difícil. 33 anos? 33 anos. Desde 89 ou 90, é isso? Que eu tô com 35? Nós fizemos residência no mesmo hospital. Fizemos a mesma faculdade. E quem era mais comunicativo na faculdade? Eita, lasqueira. A gente não era da mesma turma. Então mas era... nós éramos turmas diferentes. A gente começou a conviver mais quando nós fizemos residência no mesmo hospital e fomos trabalhar na mesma maternidade. Trabalhamos juntos há 30 anos e pouco no mesmo lugar. E jogamos tênis há uns bons par de anos. Não acredito. Brigamos toda vez que toda vez. Joga. Não, antes de começar o podcast foi maravilhoso aqui, risadas. Rosana, Renato, não acredito que você não sabe o que é isso. E o Renato, não, Rosana, não acredito que você que não... Falei, gente, esse é o podcast. A sífilis, alguém pergunta, tem vacina? Não, nem terá, porque o tratamento é tão simples, o diagnóstico é tão fácil que não tem muito o porquê você investir nisso. Então, você me perguntou, uma vez que eu tive, é para o resto da vida? Para sempre? Não, se você tratar adequadamente, e como eu te falei, o tratamento é o mais básico possível, com penicilina, benzatina, né, que é uma da... Benzetacil. Aquela que dói. Aquela inesquecível. Ela que não quis dar o nome. Mas o tratamento é simples. O problema é que você pode se reinfectar. Porque tem doenças, por exemplo, sarampo. Você teve uma vez na vida, vai ter de novo, você tem anticorpos, etc. A sífilis, não. Toda vez que você entrar em contato, você pode ter ela de novo. E o que se viu durante a pandemia? Um aumento absurdo de relacionamentos virtuais, de relacionamentos... Sim, aplicativos, etc. E com isso, você vê também um aumento muito importante da diminuição do uso... O aumento da diminuição, não. Uma diminuição do uso de preservativo, de camisinha. Então, a sífilis, nos últimos anos, ela está subindo espontaneamente. Então, por isso que tem toda essa preocupação. Então, o problema não é ter sífilis. O problema é não fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico é extremamente simples. O tratamento é simples, inesquecível, que é a benzetacil. Não, mas inesquecível. É um evento, benzetacil. Óbvio que quando alguém pode ser alérgico à penicilina, daí tem alguns tratamentos alternativos, mas daí é uma questão de conversar com o seu médico. E não tenha nenhum preconceito se o seu médico pedir. E se ele não pedir, sugere. Olha, eu ouvi dizer que sífilis é um problema hoje grave, tem um tratamento simples e pode ter consequências importantes. O Renato falou aqui, uma das causas de óbito fetal, ou seja, aquela gestação que de repente pode ser sífilis. Abortamento pode ser sífilis. Então, às vezes a gestante nem sabe porque ela é surpreendida por esse acontecimento filho, e nem imagina que pode ser sífilis. E outra coisa, prematuro, né? Na gestante é importante que eu posso tratar a gestante, mas se eu não tratar o parceiro sexual, que eventualmente pode estar infectado, ela pode se reinfectar na gestação. Então, o ideal é você trata a gestante, convoca o parceiro ou conversa com ela para convocar, no sentido de você também rastrear e tratá-lo se for o caso. Então, a sífilis é uma doença, eu diria que é controlável, o mundo inteiro, a própria OPAS quer que essa doença um dia seja controlável, porque a única transmissão é pessoa a pessoa. Não tem animal, não tem mosquito, não tem nada no ciclo. Então, são doenças plenamente passíveis de controle, uma vez que eu tenho um tratamento eficaz, um diagnóstico muito simples, e por isso que a gente está falando sobre esse assunto. É um alerta para a gente realmente tentar dar um jeito nesses números. Mais mulheres, mais homens? Existe um público-alvo mais afetado? Os dados do Ministério da Saúde, eles estão falando mais em jovens, adultos jovens, de, 14 até mais ou menos 25, 30 anos, especialmente no sexo masculino. Só que o problema é que os homens fazem menos diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, quem vai no ginecologista todo ano, quem engravida, é a mulher. Então, a mulher acaba fazendo mais diagnóstico e daí é que é envolvido o sexo masculino. Mas, proporcionalmente, é mais em homens. É importante lembrar que a doença é de transmissão sexual. E provavelmente não, e sempre, não só na gestação, quando você faz o diagnóstico, é importante informar o parceiro sexual dessa pessoa que você está com sífilis, que você fez o diagnóstico. É claro que nem sempre, às vezes, o parceiro é único, claro que nem sempre você consegue reconhecer quem é que te transmitiu, mas a fonte de contaminação foi uma relação sexual.
Então é importante que a gente faça o tratamento, que faça essa triagem que a Rosana sugere no caso da gestante, mas não só na gestante, né? Em qualquer pessoa. Então, esse é o importante da gente quebrar esse ciclo de transmissão. Porque alguém infectado, que eventualmente tem mais de um parceiro, tem múltiplos parceiros, pode estar infectando muita gente, né? Então, se a gente reconhecer esses casos dos contactantes, a gente consegue tratar um maior número de pessoas e, consequentemente, diminuir a transmissão na comunidade, né? Então, esse é um dos objetivos do controle da sífilis. Não é tratar somente individualmente, é ampliar a possibilidade de diagnóstico e detectar, rastrear os contatos dos casos confirmados. E essa questão, por isso que a informação é sempre um tesouro. Na pandemia isso ficou ainda mais evidente, né? Porque, nossa, se você tem informação, você se protege, né? Se você tem informação, você se previne. Protege a você, protege a quem você ama. E essa informação, Renato, aliás, doutor, né? Temos amizade, te chamo de Renato, mas aqui tu eres o doutor, meu querido. Misturei aqui um castelhano com o meu gauchês. A questão do exame, o 2 em 1, né? Ou seja, se a pessoa vai fazer o teste de HIV, já vem junto sífilis. Isso naturalmente vai fazer com que nós tenhamos mais informação. Porque muitas vezes a pessoa vai se perguntar, mas sífilis, mas o que é isso? Eu vim fazer, na verdade, de HIV. E a pessoa já meio que leva junto esse combinho de informação. Não são raros os casos de co-infecção que nós chamamos quando você está relacionado ao HIV. No HIV, muitas vezes vem junto com outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis, né? A gonorreia, a sífilis, as mesmas hepatites, hepatite C, hepatite B. Então é importante a gente ter um teste de triagem. É claro que idealmente seria testar todo mundo, se a gente ter teste disponível para todos. Então quando você tem menos testes, você concentra os testes nos grupos mais vulneráveis. Aquele usuário do PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição. Então eu vou me expor, eu sei que eu vou me expor sem preservativo, então faço... São assuntos para o próximo podcast, inclusive. Isso é bem bom, hein? Isso chama profilaxia pré-exposição. Gente que se expõe ou profissionalmente no sexo, ou que tem múltiplos parceiros, ou que não quer usar o preservativo. Ou tem um parceiro que é positivo para HIV. Ou tem um parceiro que é positivo, ou seja, ele convive sexualmente com o indivíduo, ele pode fazer uso de uma medicação pré-exposição para prevenir AIDS, HIV. Então nós estamos falando de pré-exposição. Esses indivíduos que fazem uso de medicação PrEP, ou pré-exposição, ou que tem parceiros múltiplos, ou que são profissionais do sexo, ou no caso da gestante, que a gente testa sempre para HIV e sífilis também, eu acho que esses testes são prioritariamente disponibilizados para esses grupos, mas obviamente o ideal seria que todos nós tivéssemos acesso aos testes. Né? Uma dúvida. Bom, preservativo... Se a gente quiser carimbar essa proteção, é preservativo. Preservativo, porque a sífilis realmente é de contato, é uma transmissão de contato. Se você tiver a presença do treponema em algum local, seja genital, e mesmo, lembra que eu te falei no início, que pode ter... Às vezes o paciente chega para mim e fala que tinha uma afta na boca e a afta furou sozinha. Aí já é um sinal de que pode ter algo. Eu tenho obrigação de pensar na possibilidade de sífilis por causa de sexo oral. Então, nessas situações todas, a camisinha, sem dúvida, é a melhor prevenção, mas não é a única. Tem várias situações que você vai acabar se expondo. Por isso que eu te falo, eu acho que o teste diagnóstico, a gente falar sobre o assunto, deixar isso cada vez mais no radar das pessoas, é a melhor coisa que eu faço. Porque daí, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, lembrando que sífilis pode ter algumas complicações mais sérias. Por exemplo, a neurosífilis é uma meningite terciária, é uma meningite por causa do treponema. Então, um paciente que é soropositivo de HIV, que já é mais vulnerável, e ele tem sífilis, ele pode ter todas essas complicações. Então, eu acho que o recado mais importante desse podcast é um alerta em relação ao diagnóstico precoce. Converse com o seu médico, é algo totalmente controlável. Eu diria até que é tranquilo, tudo bem que bezetacina é tranquilo, mas é tranquilo do ponto de vista de tratamento e você evita uma série de coisas. Então, prevenção, camisinha. Camisinha não é só para sífilis, é para clamídia, gonorreia, tem uma série de ISTs, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, o pessoal usando o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, deixa de usar camisinha. Fala, não, HIV eu não vou ter. E esquece do resto, só que o resto é uma lista razoável. Por isso que a gente está vendo aumento praticamente de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente, o advento da PrEP é ótimo, que a pessoa não se infecta com HIV, em compensação acaba se expondo para os outros agentes. Relaxa a proteção. Isso aí. Coisa que a Elisa nunca relaxa. Mas nunca, gente. Eu sou uma perseguidora de informação. O que a gente tem de fazer? Acabamos de receber um sinal de que não.
Eu não vou aceitar. Não. Eu me nego a estar nesse podcast e ter de encerrar. Acabou nosso tempo? Acabou nosso tempo. Ah, puxa vida. Mas eu queria deixar o teu exemplo, né? Durante a pandemia, né? Você foi uma porta-voz de tanta notícia. A gente teve a oportunidade de estar com você várias vezes. E eu lembro quando você teve Covid. Sim, e te mandei algumas mensagens tirando dúvidas. Exatamente. A importância da prevenção que você sempre destacou. Então, a gente falar de prevenção com você, para nós, é um prazer, um privilégio. Você é a pessoa certa no lugar certo. Sim, a gente tem que ser replicador de informação. Quando a gente se informa, a gente se sente mais bem cuidado e cuida de quem a gente ama, né? Exatamente. Eu adorei estar aqui, hein? Imagina, R3K Médicos, mas estão muito chiques. No próximo episódio vai ter até a vinheta com vocês, não duvido. Então, eu agradeço a presença, Renato, Elisa. Eu peço para todos seguirem a gente no R3K Médicos, sigam a gente nas redes sociais, também no Instagram, @RenatoKifuri, @Rosana Richman e, óbvio, Elisa Vec. Elisa Vec com V, porque eu já descobri que no passado alguém no cartório deve ter tirado o meu W, né, doutora? Errou o seu W, em todos os agregadores de podcast também. Exatamente, é isso aí. Muito obrigada. Beijo, Elisa. Obrigado. Obrigada.